O fato de os passageiros terem assinado um documento em que reconhecem riscos de vida nessa viagem, você acha que essa mera assinatura de um termo pode isentar a empresa de responsabilidade? Então, a discussão jurídica ela é bem sofisticada, porque, por exemplo, houve passageiros da expedição anterior, né, que agora vem se manifestando, que disseram que foram alertados e que o tempo inteiro da expedição, até interessante, conviveram com a morte, né? Então, a gente teria que investigar qual foi o grau de informação mesmo que essas pessoas receberam. E, por óbvio, o fato do CEO estar nesta expedição mostra que ele confiava, né, no que estava fazendo, afasta um pouco daquela ideia de uma iniciativa meramente interesseira, né, algo próximo ali de um estelionato, de colocar a vida dos outros em risco por dinheiro único e exclusivamente. Então, mudaria sim. Eu vejo que tem diferença, né? Ele estar dentro, junto, assumindo o risco junto, confiando junto, e ele está fora. Agora, eu queria só fazer uma ponderação, muito embora todos os colegas tenham trazido um olhar muito legítimo, né, sobre um caso que desafia o mundo. Mas, assim, é óbvio que nós vivemos um momento em que se busca segurança, que tem legislação para tudo. O Brasil é muito vanguardista nessas legislações várias. Mas, gente, vamos pensar no período ali das navegações, né? Se os portugueses pensassem assim, não, vamos viver aqui com o que nós temos, entendeu? Não vamos desbravar os mares. Como é que estaria o Brasil, né? Poderia estar melhor? Poderia com outra denominação. Então, assim, essa gana de desbravar, de conquistar, de descobrir, ela é inerente à natureza humana, né? Então, assim, é óbvio que nós temos que ponderar, mas ela está presente na natureza humana, seja no que concerne essa questão universal, né, de universo, de ir para o espaço, de ir para o fundo do mar, desbravar outros territórios, seja no que concerne as descobertas. Quando a gente estuda, por exemplo, a história da ciência farmacêutica, quantos cientistas se infectaram? Para além daqueles casos horrorosos de infectarem comunidades inteiras para poder testar um medicamento, quantos se infectaram? Contaminaram os próprios filhos para poder testar, né? E com isso eu não estou dizendo que o direito não tenha que olhar para isso e não tenha que regulamentar. Tem, faz parte da evolução. Mas eu tenho um pouco de preocupação também, né, com essa ideia de que, não, vamos ficar, não tem jeito, é a natureza humana, nós vamos para cima mesmo. Peraí, Janaína, alguns elementos que eu quero discutir com você aqui. Primeiro, você não acha que estaria cometendo um anacronismo, que é a palavra utilizada pelos historiadores, que é olhar o passado com a visão do presente, nesse sentido, porque a gente evoluiu, né? Senão você não consegue imaginar a evolução. Então, assim, hoje o que o professor trouxe temos regras, temos reguladores, eles burlaram todas essas possibilidades de segurança de si próprio. Não é que não existia como a gente tinha no período das navegações. Sim. É um pouco diferente, você não acha? Sim. Que dá para... Sim. Não, veja, eu não estou defendendo que isso siga, sobretudo no campo do turismo. O professor anterior que nós entrevistamos, que era o professor da Federal de Pernambuco, ele que é um especialista, engenheiro naval, disse, eu não sabia que havia turismo com esse equipamento, eu sabia de expedições científicas. Então, não estou aqui defendendo que haja turismo ou uma atividade com finalidade econômica, né? Como a doutora Gabriela falou, não, são consumidores, como é que eles vão saber? Ok, nós só temos que tomar um pouco de cuidado, né, com essa mentalidade de que, olha, não, é melhor não fazer isso, não colocar patrimônio nisso, não investir. Porque faz parte da natureza humana. Nós não sabemos quais serão os desafios do futuro, né? Nós não sabemos. Então, sim, é bom que haja pessoas fazendo esses estudos, essas pesquisas, sabe? Eu nem sabia que isso aqui poderia virar um grande debate. Para mim, a gente até nem tinha debate aqui, mas já vimos que tem debate aqui. Porque, Gabi, só um minutinho, vou passar para você. Eu vi que tem debate aqui porque é o seguinte, ninguém está negando que se coloque dinheiro em expedições científicas, por exemplo, né? Então, assim, a questão é essa. Não está dizendo que não deveria ir ao fundo do mar, não deveria explorar, mas por que não se coloca dinheiro em expedição científica
por exemplo, se faz turismo e com irresponsabilidade, que é o que, pelo menos, os indícios mostram. Vai, Gabi, fala você. Eu ia comentar exatamente isso que você falou, Lu. Eu concordo com a Janaína, tem que ter pesquisa científica, tem que ter investimento, mas eu acho que com fins turísticos, as pessoas que não são especialistas na área pagarem para isso, né, arriscar as próprias vidas, eu fico pensando se vale a pena. Foi uma reflexão mais que eu fiz aqui, até baseado na fala do Alessandro anterior, de que, poxa vida, né, a vida está aqui agora, então você tem recurso, tem dinheiro, pode investir, acho que a Janaína está certa, pode investir em expedições científicas com especialistas para que façam ali novas descobertas, mas assim, para turismo, fazer turismo com esse, né? Acho que arriscar a própria vida, para quê, né? Não tem sentido. Eu estava aqui mais num sentido mais reflexivo, mas com certeza, eu acho que até se eles tivessem, essas pessoas que infelizmente faleceram, tivessem utilizado esses recursos para patrocinar expedições com novas descobertas e que pudesse contribuir para o futuro da humanidade, ia ser sensacional. O problema é elas colocarem ali como uma coisa turística, né? E se arriscando. E agora sim, né? O mundo todo olhando essa situação vai suscitar debates, vários outros debates. A gente vai começar a pensar sobre regulação, sobre turismo de aventura, o que é permitido ou não, né? Omissão das autoridades. A gente vai debater muita coisa, mas a custo do quê, né? Da vida dessas pessoas. Será que valeu a pena? Muito bem, Poit. Lu, eu vou fazer uma ponderação aqui em relação à fala da Janaína. Também sou super a favor da pesquisa. Eu acho que foi dito aqui sobre o Elon Musk e tal, e as coisas para mim são diferentes. O Elon Musk investiu, montou uma empresa, tem gente, tem cientista, tem funcionário, tem gente pesquisando, tem algum fundamento, alguma ciência ali no que ele está fazendo. E eu acredito, viu, Jana, que na época que os portugueses montaram naquela caravela, talvez aquela caravela estava com alguma segurança ou planejamento ou engenharia ou mapa maior do que esse submarino proporcionalmente para a época, né? Então, defendo demais esse senso desbravador da humanidade sempre querer evoluir. Agora, um exemplo como esse, cada um é livre para fazer o que quiser também, vamos lembrar disso. Mas esse exemplo, eu acho um exemplo ruim dessas pessoas que ignoraram todos os padrões de segurança, até um certo exagero, desceram no negócio economizando um dinheiro, sabe aquele negócio? Não façam isso em casa, né? Não compre um joystick aí, sai montando uma geringonça dessa e joga no oceano, porque a chance de dar ruim é muito grande. Agora, se quiser fazer, por conta e responsabilidade sua. Então, eu acho que é um exemplo ruim. Sabe aquele negócio da gente ficar contando coisas na televisão ou comentando muito para dar ideia? Então, ninguém tem essa ideia, pelo amor de Deus. Olha o que aconteceu. Vamos seguir o mínimo de padrão de segurança e pesquisa com responsabilidade, seja aqui na Terra, os problemas que a gente já tem hoje, que são gigantescos, seja para a gente explorar outras fronteiras, para baixo no mar ou para cima aí no espaço. E geringonça foi só o modo fofo que o Poit tem de falar sobre esse submersível que custou bilhões, provavelmente. Eu não tenho aqui o número agora e talvez não sei nem se foi divulgado ontem. Anteontem não tinha sido divulgado quanto custou essa geringonça, entre aspas, né? Janaína olhou aqui e queria fazer uma ponderação. Muito rápido, muito rápido. E eu queria também, respeitosamente, dizer que eu não concordo com a comparação das 5 vidas no submersível com as 300 vidas dos refugiados. Por quê? Tá? Porque eu não vejo que o interesse, no caso do submersível, tem a ver com o fato dos envolvidos serem ricos. As pessoas estão trazendo esse debate, que todo debate é legítimo, eu respeito, mas por uma questão assim de luta de classes. Olha, essas 300 pessoas pobres não têm a mesma atenção que essas 5 pessoas milionárias, uma até bilionária. Não é esse o ponto. O que está chamando a atenção do mundo é essa novidade. Eu confesso aqui, eu não sabia que existiam submersíveis. Eu não sabia. As pessoas não sabiam, especialistas não sabiam. Então, é um tema muito novo, né? É um tema de descobertas, é um tema de expedição, é um tema de viés científico, jurídico. Então, isso chama a atenção da humanidade.
Não acho justo que se pinte a situação como se fosse assim, não, porque como eles são ricos, eles são mais importantes. A busca dos ricos é mais importante. Não, tem a ver com desafio, com fronteiras. Então, assim, eu acho que essa comparação, ela é injusta. Eu acho que você tem razão em parte, né, do que você diz, mas eu acho que tem outros elementos, nem vou dizer um só, mas outros elementos nessa história, e inclusive é uma crítica até à mídia, aos meios de comunicação, né? Porque se mobiliza o mundo e os meios de comunicação para os bilionários fugidos, pela curiosidade da história, você trouxe aqui, e porque não se mobiliza quando vira uma notinha, quando afunda no oceano uma embarcação improvisada com milhares de vidas e acontece a todo momento. Vira uma notinha de 10, 20 segundos. Eu te entendo. Não, nesse aspecto, sim. Esse é só um dos aspectos. O outro aspecto, como é que se mobiliza todo um dinheiro, por exemplo, de um país que colocamos aqui, né, o Poit colocou, para salvar essas 4 pessoas, e como é que, às vezes, os mesmos países têm ali uma política de não quero vocês aqui para imigrantes. Talvez sejam alguns elementos, só uma pitada aqui no debate. Alessandro, só falta você para encerrar essa rodada. Então, só para complementar o que você está dizendo, Lu, a gente vai lembrar, não muito tempo atrás, teve a questão dos mineiros que ficaram presos lá no Chile, e deu também uma comoção, eram trabalhadores, a mídia ficou em cima, ficaram dias lá dentro da mina, fechada, que teve um desabamento, as pessoas ficaram curiosas para saber se ia salvar ou não, uma comoção se realizou naquela época. Aquelas crianças que também ficaram presas numa caverna e não faz muito tempo, a mídia também ficou em cima, era uma situação muito específica, as crianças lá dentro, todo mundo colocando mergulhadores para procurar, e esse caso eu diria que é similar. Mas tem esse elemento, sim, eu acho que a Janaína falou bem, tem um elemento de classe, né? Eles estão vendo, são pessoas muito ricas, nesse caso específico, muito, muito, muito ricas, fazendo uma coisa que, entre aspas, aqui é uma estupidez completa, ou seja, assinaram um contrato que nesse exato momento a gente nem sabe qual é a lei exatamente, o que a lei vai dizer sobre esse contrato que eles assinaram, em que país vai ser aplicada essa legislação, como vai ser aplicada a legislação, se eles teriam realmente liberdade para fazer aquilo que fizeram, de assinar um contrato com um risco praticamente total. E mais do que isso, se houve omissão do Estado, a gente tem que pensar nisso também. Pode ter tido omissão de Estado. Tudo isso vai ser discutido a partir de agora. E você tem, eles são muito ricos numa aventura pitoresca e que envolve ainda o Titanic. Então, quando saiu, as redes sociais explodiram. Acho que é uma crítica que a gente tem que fazer. E as pessoas procuram essa informação. E elas precisam, elas querem saber o que está acontecendo. Aquelas pessoas que todo dia morrem lá na costa da Europa, afunda um barco, morre 30, 40 crianças, pessoas que são ali, de alguma forma, violentadas em seus direitos, todo dia. Então é o corriqueiro, as pessoas parecem deixar passar. É uma espécie de estado de exceção, ou seja, um estado de violência que já se transformou permanente. E é tão permanente que a gente já não sente tanto. Então a própria mídia também não foca em cima. E o público busca, né, necessariamente saber o que está acontecendo nesse barco, né, aliás, nessa expedição, quem são essas pessoas. O cara levou o próprio filho, né? O que ele dizia antes? Aí eu acabei de ver aqui na mídia também que um dos tripulantes dentro da embarcação, um familiar era também tinha uma pessoa que morreu dentro do Titanic. E começa toda uma história, alguns começam a fantasiar e assim vai, né? Então eu acho que essa questão é importante a gente colocar. E só para lembrar também, Janaína, na época dos portugueses, pelo menos eles tinham bússola, né? E esses aí, absolutamente nada.